Boa noite a todos. Maurinho, os vereadores, retomando agora as atividades legislativas. Pauta da 18ª sessão ordinária do segundo biênio da 7ª legislatura. Segunda-feira, 5 de agosto, 19h03. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido. Edson. Presente. Eduardo. Presente. Jacinta. Janderson. Presente. Jesus. Mário. Presente. Mauro presente. Nayara. Presente. Todos presentes, senhor presidente. Verificando a existência de quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Gostaria de convidar agora o vereador Edson Picão para fazer a leitura do trecho bíblico. Trecho bíblico, Eclesiastes, capítulo 11, versículos 7 e 8. Viver enquanto é tempo, doce é a luz e agradável para os olhos ver o sol. Se o homem viver por muitos anos, procure desfrutar de todos eles, mas lembre-se dos dias sombrios, que serão muitos, pois tudo o que acontece é fugaz. Expediente. Documentos recebidos do Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 019 de 2019. Projeto de Lei 019/2019. Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra aprovou e eu, Fernando Fiore de Godoy, prefeito municipal, sancione e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei número 669, de 17 de março de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Os estudantes interessados deverão efetuar cadastro perante o Departamento de Promoção Social, mediante a prestação dos seguintes documentos: documento de identidade, o RG, CTPC, passaporte na validade, CNH na validade, documento de identificação emitido por Conselho de Classe, por exemplo, CRM, CRO e UAB, etc., desde que válido em todo o território brasileiro na forma da lei e dentro da validade. B. Cadastro de pessoa física, CPF e IMF. C. Comprovante atualizado de matrícula no curso. D. Comprovante de endereço em se tratando de imóvel locado. Deverá apresentar o contrato de locação do imóvel. E. Cartão cidadão do município de Olambra. Parágrafo único. Na ausência de quaisquer documentos constantes no caput deste artigo, não será concedido o auxílio financeiro ao estudante. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei número 669, de 17 de março de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O auxílio financeiro de que se trata esta lei será concedido no percentual de 50% do valor mensal despedido pelo estudante ou por seus responsáveis para transporte intermunicipal mediante a cadastro e apresentação dos documentos conforme letras A, B, C, D e E do artigo anterior. Artigo 3º. O artigo 5º, caput e seus parágrafos únicos da Lei número 669, de 17 de março de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O Departamento de Promoção Social fica responsável pelo cadastramento
e controle dos estudantes. Parágrafo único. Até o dia 10 de cada mês, o estudante deverá entregar declaração de frequência no curso ou o comprovante da mensalidade do mês anterior. Artigo 4º. O artigo 8º e seu parágrafo único da Lei nº 669, de 17 de março de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. O auxílio financeiro será pago entre os dias 10 e 20 de cada mês, através de transferência eletrônica, efetuada pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olambra, devendo o estudante ou seus responsáveis indicar número de conta bancária, nome do banco e número de agência, não podendo pertencer a terceiros, juntamente com documentos exigidos pelo parágrafo único do artigo 5º desta lei. Parágrafo único. Caso o estudante ou seus responsáveis não indique o número da conta bancária na forma do previsto no caput deste artigo, ou na hipótese de apresentarem número de conta pertencente a terceira pessoa, o beneficiário perderá o auxílio financeiro referente ao mês, porém não sendo excluído do cadastro. Artigo 5º. Fica mantido o artigo 10A da Lei nº 669, de 17 de março de 2009, acrescido pela Lei nº 793, de 14 de agosto de 2013. Artigo 6º. Revoga-se as disposições em contrário, e a Lei 793, de 14 de agosto de 2013, observado o disposto no artigo anterior. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olambra, 2 de junho de 2019, Fernando Fiore de Godoy. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos a essa egrégia Casa de Leis o projeto de lei que altera o dispositivo na Lei nº 669, de 17 de março de 2009, que autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro aos estudantes universitários e secundaristas, técnicos para pagamento do transporte intermunicipal e da outra providência. O objetivo do projeto é passar a exigir do candidato ou benefício a prestação do cartão cidadão dele, como mais uma condição essencial para a concessão do benefício, demonstrando o vínculo do candidato com o município e evitando, assim, que o cofre público de Olambra custeie benefícios para cidadãos de outros municípios. Ademais, o projeto também altera algumas datas para apresentação de documentos e para pagamentos de benefícios, adequando à situação atual. Por fim, o projeto altera a forma de pagamento do benefício para transferência eletrônica, facilitando tanto para a municipalidade quanto para o estudante. Além, é claro, promover maior segurança e transparência na transferência dos recursos. Pelo acima exposto, tendo em vista tratar-se de matéria de relevante interesse, de evidente interesse público, postulamos pela sua aprovação e, para tanto, contamos com a colaboração dos nobres vereadores. Prefeitura Municipal do Estância Turística de Olambra, 2 de julho
de 2019. Fernando Fiore de Godoy, Prefeito Municipal. Encaminhe os projetos às comissões competentes. Solicito agora ao segundo secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos do Executivo. Requerimento número 13, 2019, iniciativa dos vereadores Priscila Lopes Silva Lima, Jacinto Alberto Nunes Rendes. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 13. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 014-2019, iniciativa dos vereadores Priscila Lopes Silva Lima, Jacinto Alberto Nunes Rendes. Ofício do Executivo requerendo prorrogação por mais 15 dias para a resposta do requerimento número 16, 2019, iniciativa dos vereadores Priscila Lopes Silva Lima e Jacinto Alberto Nunes Rendes. Ofício do Executivo encaminhando os balancetes de receitas e despesas isoladas e consolidados referentes aos meses de janeiro e junho de 2019. Estes documentos estão à disposição. Documentos recebidos agora dos senhores vereadores. Solicito a leitura das indicações de forma alternada, a começar pelo primeiro secretário. Indicação número 155/2019 solicita a realização de campanhas para aumentar o número de doadores de sangue em nosso município. Justificativa. Considerando que a doação de sangue é um gesto insubstituível que representa esperança de vida para muita gente, e doar sangue é um gesto de solidariedade que infelizmente é despertando nas pessoas somente quando um familiar ou conhecido necessita de transfusão de sangue, considerando que muitos pacientes ficam impedidos de realizar cirurgias e passam por sérios problemas, pois em alguns casos, alguns tipos sanguíneos sempre faltam nos bancos de sangue dos hospitais. Considerando a imensa importância de doação de sangue, percebemos que seria de grande valia que nosso município realizasse campanhas para aumentar o número de doadores de sangue, conscientizando nossos munícipes que esse ato deve ser repetido mais vezes, de forma voluntária, sempre que o munícipe puder. Poderia também, na semana que o Hemocentro realiza suas coletas trimestrais na cidade, fosse dada mais ênfase a essa ação, colocando carro de som nas ruas, assim como afixar mais cartazes nos comércios locais. É o que me cabe indicar na forma regimental. Plenário Vereador Aparício de Almeida, 31 de julho de 2019. Vereador Jesus Aparecido de Souza. Indicação 156/2019. O vereador Jesus Aparecido de Souza solicita reforma e pintura da Escola Municipal Parque do ZP. Justificativa. A presente sugestão se faz necessária, considerando que essa escola atende um grande número de alunos, o que acaba degradando o espaço, seja pelos atos de vandalismo, seja pela falta de manutenção. Essa unidade escolar está necessitando de uma atenção especial por parte da administração, que deverá estar realizando uma reforma em suas dependências, bem como a pintura das paredes e manutenção dos equipamentos existentes, buscando assim dar mais condições de aprendizagem e bem-estar aos alunos. O que me cabe indicar, esperando providências possíveis. Plenário, vereador Aparício de Almeida, 31 de julho de 2019. Jesus Aparício de Souza, vereador. Indicação número 157/2019. Solicita reforma e troca das torneiras do bebedouro localizado ao lado do prédio da Policlínica Municipal. Justificativa. Considerando que muitos munícipes, desde sua inauguração, se utilizam desses bebedouros, localizado ao lado da Policlínica Polícia Municipal, para captar água para seu consumo. Considerando que este local se encontra em péssimo estado de conservação, precisando urgente de uma reforma geral e também a troca das torneiras
que se encontram quase todas quebradas, dificultando muito para os munícipes encherem seus galões com água. Certamente os olambrenses só teriam a ganhar com mais essa iniciativa da administração, que não vem medindo esforço para estar melhorando a qualidade de vida da população olambrense. É o que me cumpre indicar na forma regimental. Plenário vereador Aparecido de Almeida, 31 de julho de 2019. Vereador Jesus Aparecido de Souza. Indicação 58/2019. Vereadora Nayara Stanoendre, que indica o Poder Executivo implantação de sinalização de solo nas estradas rurais do município. Explicativa. O problema foi relatado por motoristas que apontaram a ausência de sinalização de solo em estradas rurais do município, a falta de pintura adequada, demarcando as faixas das vias, dificultando a orientação, especialmente no período da noite, podendo causar acidentes. É o que me cumpre indicar, esperando a disponibilidade de atendimento. Plenário. Vereador Aparecido de Almeida, 31 de julho de 2019. Nayara Stanoendre, vereadora. Indicação número 159/2019. Solicita a construção de lombada na HBR 317, próximo ao sítio do senhor Miguel Bruins. Justificativo. Fui procurado por moradores próximo a este local, relatando que os veículos passam por esta estrada em alta velocidade, sendo que 2 carros infelizmente já foram atropelados. Também por esta HBR passa os ônibus escolares, tendo vários pontos em seu leito carrosável. É de extrema importância que seja construída esta lombada para a segurança das crianças e moradores desse referido local, evitando que venha a ocorrer acidentes com pessoas. É o que me cumpre indicar, esperando as possibilidades de atendimento com a maior brevidade possível. Plenário vereador Aparecido de Almeida, em 1 de agosto de 2019. Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima. Indicação 160/2019. Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima solicita a presença e permanência de ambulância nos eventos oficiais do município, inclusive nos campeonatos de futebol. Explicativa. Considerando que durante a realização dos campeonatos municipais, amador, copinha, veterano, futebol de salão, não há presença de ambulância nos eventos. Considerando que na última copinha, realizada no mês de julho de 2019, houve um acidente gravíssimo, onde um atleta que estava emprestado para a equipe de Olambra, atleta ex-pertencente à equipe de Jaú, que também participava da copinha, e o lance quebrou o tornozelo, e a ausência da ambulância e do socorrista no local provocou um descontentamento, angústia, medo, preocupação aos presentes, que acompanhava essa partida de futebol, resultando na desistência da equipe de Jaú na copinha. Considerando que nesse incidente a ambulância chegou após 33 minutos, onde o atleta ficou no gramado, passando frio ainda no escuro. Um descaso de tamanha proporção, sendo que no sábado, nas grandes finais, com a presença das autoridades, chefe de gabinete, vice-prefeito e vereadores, a ambulância e a Guarda Municipal se fizeram presente. Solicito que o Executivo Municipal repense nessa situação e pela integridade dos atletas, dos presentes, tanto a ambulância quanto a Guarda Municipal se fizessem presentes durante todas as partidas do Campeonato Municipal. É o que me cumpre indicar na forma regimental. Plenário. Vereador Aparecido de Almeida, 1 de agosto de 2019. Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima. As indicações serão deferidas e encaminhadas a quem de direito. Solicito agora ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 037 de 2019. Ofício CRH número 037/2019. Senhores vereadores, atendendo ao disposto no artigo 26, inciso 7, na linha C, e artigo 37, inciso 1 do Regimento Interno, estamos encaminhando a vossas excelências os anexos balancetes na receita e despesa desta Câmara Municipal, referente ao mês de junho de 2019. Sem outros particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a vossas excelências nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Vereador Janderson Adriano Ribeiro, presente. Leitura de documentos recebidos de diversos.
Solicito agora ao segundo secretário que faça a leitura dos ofícios diversos. Ofício 970/2019, subscrito pelo senhor Renato Martins Costa, conselheiro presidente, segunda Câmara, encaminho a cópia da decisão da egréglia Câmara, publicada no DOI de 21/5/2019, referente ao TC 00487-989-16-9. Ofício 283/2019, oriundo da Caixa Econômica Federal, referente ao crédito de recursos financeiros no valor de R$ 195 mil, no âmbito do programa Turismo, sobre a gestão do Ministério do Turismo para a construção de ciclovia na Avenida Perimetral Mário Bonanno. Estes documentos estão à disposição. Passamos agora para a leitura e votação de proposituras. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada para a votação da ata da 17ª sessão ordinária, realizada em 1º de julho de 2019. Aparecido? Sim. Edson? Sim. Eduardo? Sim. Jacinta? Jesus? Mário? Sim. Mauro, sim. Nayara? Sim. Todos favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovada a ata da 17ª sessão ordinária. Uso da palavra pelos vereadores sobre tema livre. Vereador Aparecido. Quero cumprimentar a todos, o senhor Gilberto, ao Maurinho, com uma boa noite. Cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, o senhor Wanderson. Em seu nome, estender os cumprimentos aos nobres pares. Quero cumprimentar os colaboradores da Câmara, a todos que nos acompanham pela internet, a imprensa, desejando a todos uma excelente noite. Eu venho mais uma vez, porque esse assunto já foi cobrado mais de uma vez nessa tribuna. Nos últimos dias aí tenho conversado e escutado alguns pais, algumas pessoas aí que gostam do esporte, em especial aí o futebol, e a gente não poderia, como vereador, vir em tribuna, né, e falar sobre esse evento que cada ano vem crescendo, vem sendo tão importante dentro do nosso município. Na última edição da Copinha, acompanhei algumas partidas. Em uma das partidas onde a equipe de Olambra, na qual tinha 4 atletas emprestados pela equipe de Jaú, estava disputando ali um jogo com a outra equipe, e já no finalzinho da partida, faltava ali uns 2, 3 minutos para acabar a partida, um atleta aproximadamente aí de 13 anos, em um lance, quebrou o tornozelo. Aí que vem o desespero, né? De todos aqueles que estão acompanhando a partida de futebol, dos pais, dos amigos, dos munícipes, do juiz que corria para um lado, para o outro, não sabia o que fazer, e da gente também, né, como vereador ali, representante da população, sendo cobrado. E você não vai fazer nada? O menino está ali no gramado, você não vai fazer nada? Então, é uma situação, falando bem a verdade, aí a administração pública de Olambra, de descaso. É um descaso total. Se vai organizar um evento, tem que ser bem organizado. Tem que dar condições não só para os atletas de Olambra, como para os atletas das cidades vizinhas, ser bem assistido dentro do município. E ali, o que aconteceu? A demora para a ambulância chegar no local marcado no relógio, 33 minutos. Ou seja, se fosse um caso de um infarto, de uma parada cardíaca, de uma situação mais perigosa, a pessoa teria vindo a óbito. Com certeza, porque 33 minutos para chegar num local, realmente faltou um pouco de organização. A gente vem cobrando, a gente vem mostrando os riscos, a gente sempre está acompanhando as partidas,
né? Mas parece que os vereadores cobrando nessa tribuna não faz tanto sentido para a atual administração. O pior foi o seguinte: com um frio de aproximadamente 10 graus, apagaram mais da metade da iluminação do estádio, deixando só 2 focos de energia, o menino no escuro, tendo que utilizar o aparelho celular para poder fazer ali a iluminação para o atleta que estava ali. Então aquilo ali causou uma revolta muito grande, né? Então, uma falta de cuidado. Eu acho que caberia nesses eventos a participação do Conselho Tutelar, caberia nesses eventos o Conselho se fazer presente, já que está se tratando de criança, de adolescente, e numa situação dessa, movimentar uma ação contra o município. Porque não pode acontecer uma criança ficar caída num campo de estádio de futebol por 33 minutos sem nenhum socorrista por perto. Infelizmente, o prefeito, o doutor Fernando, vice-prefeito Fernando Capato, o diretor Lucas Simeone, esse tipo de situação não pode acontecer. É admissível. Detalhe, agora eu vou fazer a pergunta para todos os vereadores. Uma pergunta para todos os vereadores e para a população também que nos acompanham de casa. Na final, se fazem presente a ambulância e a guarda municipal. Aí eu gostaria, o porquê só na final? Porque em todas as outras partidas ali que estava havendo a competição, né, correria o risco de acontecer algo mais grave. Mas o porquê só na final? Aí que vem a pergunta, o porquê só na final a ambulância e a presença da guarda municipal? O porquê só na final? Será por causa da presença e para evitar o constrangimento das autoridades que estavam ali presentes para a entrega dos troféus? A única resposta que eu tenho para tudo isso é essa. Na final, a ambulância e a guarda municipal se fazem presente para dar segurança, em especial para as autoridades presentes. Não tem outra explicação. Se alguém tiver uma outra explicação, venha na tribuna. Vamos dialogar, vamos abrir esse debate, né? Um debate positivo. Eu estou terminando um projeto de lei que provavelmente na próxima sessão entrará, né? Para a gente trabalhar um pouco em cima desse assunto, que é um assunto delicado. Vai esperar alguém morrer no gramado para se tomar uma providência? Já que os jogos estão sendo centralizados somente no estádio municipal, dá para fazer uma coisa boa. Por exemplo, como estava presente, eu escutei de crianças bêbadas dentro do estádio. De 10, 12 anos bêbada. Então não pode acontecer esse tipo de situação. Então venho aqui em tribuna mostrar a minha indignação. Desde já eu peço o apoio dos nobres pares, né? Eu acho que o prefeito tem que olhar a cidade num todo, né? Já passou da hora de olhar a cidade num todo, certo? E não ficar somente ali centralizado e de repente acabar esquecendo aí o essencial, que é a população num todo. Uma outra indicação importante, que uma munícipe lá do bairro Fundão já me cobrou umas 3 vezes. Segundo essa munícipe, 2 animais de estimação já foram mortos nessa localidade, a um ponto de ônibus, não tem nenhum tipo de proteção. Você pega ali do André Bursen, ali, ó, é uma descida, o pessoal passa ali de frente do sítio do falecido Sacrifício, e a mais de 120 por hora, o que tem pela frente vai levando. Então aqueles moradores ali naquela localidade estão solicitando uma lombada, né? Eu sei que alguns munícipes às vezes não aceita tanto a instalação de lombadas, mas em determinados pontos se faz presente, porque daqui a pouco atropela uma criança, aí no dia seguinte vão lá instalar a lombada, aí não adianta mais nada. Então eu gostaria de deixar registrado essas 2 solicitações.
que o Executivo Municipal pudesse estar providenciando esse benefício do redutor de velocidade, mas também que daí uma atenção especial aos futuros campeonatos aí do nosso município, que seja realizado com mais segurança. Meu muito obrigado a todos e uma boa noite. Eduardo da Silva, vereadora Jacinta. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores da Câmara Municipal, munícipes, internautas, imprensa e os colaboradores da Câmara Municipal. Meu muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria só de pedir uma permissão do vereador Aparecido para que eu tecesse alguns comentários sobre a nossa visita junto à promotoria de Arthur Nogueira, referente ao nosso plano diretor do município. São poucas as ferramentas que tem o vereador quando ele encontra algumas dificuldades no seu trabalho cotidiano. E todos puderam, aqueles que estiveram presentes especialmente, que puderam presenciar a exposição do plano diretor naquela audiência pública, puderam observar que ocorreram várias questões de forma irregular, né? A condução, enfim, esse sentimento que provocou em muitos munícipes preocupados com os rumos do município, a gente ficou meio que de mãos atadas, meio perplexos, que caminho seguir, o que fazer, e como vereadores, a gente percebe que é bastante limitante o que a gente pode fazer. E aí, em conjunto com o vereador Aparecido, o que nós poderíamos fazer, porque nós estamos visualizando uma questão que não está legal, que muitos munícipes sérios que puderam estar presentes não concordaram, enfim, agora nós vamos receber a Câmara Municipal uma proposta de plano diretor em que a população séria que esteve presente não está contente com aquilo, né? Alguns conselhos, enfim. O que a gente pode fazer enquanto vereadores da Câmara Municipal? Vamos tentar, então, conversar com o promotor de justiça, porque pela Câmara nós temos que aguardar o projeto chegar. Eu acho muito cômodo ficar esperando o projeto chegar, e daí, de repente, a gente vai fazer uma audiência pública e cair nos mesmos erros ou nas mesmas falhas que a gente pôde observar lá. E a condução não foi legal, tanto que não foi legal, que logo depois da aprovação daquele plano, aí as negociações é que começaram. Estranho, não. Essas negociações têm que ser antes da exposição dessa proposta, e não depois. E aí, então, nós fizemos a leitura daquilo tudo que aconteceu, e quero, nesse momento, agradecer o nosso jurídico da casa, que entendeu. Quero agradecer, em especial, o Janderson, que também deu a liberdade da gente poder conversar com o nosso jurídico, e, através da nossa ação, sim, mas no que diz respeito à redação técnica daquilo que a gente levantou, a gente pôde contar com o nosso corpo jurídico. E eu acho que é para isso, sim, a Câmara Municipal. Senão a gente fica muito de mãos atadas aqui. O nosso trabalho fica cada vez mais limitado somente aos projetos que entram na casa. Não, se a gente está visualizando alguma coisa extra, fora, que não está legal, então eu vou ter que ficar esperando entrar um projeto oficialmente para daí tomar alguma atitude? Eu acho que é uma inércia que ninguém ganha com isso, muito menos a nossa população e o nosso município. Então, eu vou ler para vocês aquilo que nós encaminhamos para o promotor. Fomos prontamente atendidos, muito bem atendidos. Ficamos em conversa com o promotor cerca de 1h30. Ele entendeu a nossa preocupação enquanto representantes do município. Então, quero, nessa oportunidade, também agradecer ao promotor de justiça, o senhor Nelson Aparecido Febraio Júnior, que acatou prontamente o nosso pedido, com base no que eu vou ler para vocês agora. Como vereadores, temos dentre as nossas funções a função de fiscalizar os atos da gestão do Poder Executivo. Encontra-se em andamento em nosso município a revisão do Plano Diretor, Lei Complementar número 183 de 2007. Em 2017, foi contratada a empresa GCA Consultores Associados SS Limitada para a elaboração de estudos, com um contrato no valor de R$ 145.895.
Em 2019, houve uma nova contratação para objeto muito similar, no valor de R$ 85 mil, tendo sido contratada a senhora Gisele Gonçalves Pinto Feriani para a realização deste segundo objeto. Recentemente, fomos surpreendidos com notícias de que haveria uma audiência pública para consulta pública sobre a revisão do plano diretor no dia 15 de junho passado. O material sobre a revisão estava disponível no site da Prefeitura. A divulgação, entretanto, foi falha, não havendo nenhuma explicação de como se daria essa consulta. No site encontramos o Decreto 1424 de 2019, que regulamentou a audiência pública citada. Através deste decreto, já pudemos verificar inúmeras falhas formais ocorridas entre a divulgação da audiência pública e a sua efetiva realização. No artigo 3º do Decreto 1424 de 2019, temos a obrigatoriedade da publicação e ou divulgação em jornal de circulação local, com 2 inserções por semana. Isto não ocorreu. A divulgação deu-se apenas por faixas nas principais ruas da cidade, num curto período de tempo, nos dias que antecederam a audiência, e pelo site da Prefeitura, então, a partir do dia 3 de junho, ou seja, apenas 12 dias de divulgação pelo site, em que nem todos têm o costume de acessar rotineiramente. A título de curiosidade, a audiência pública foi marcada para o dia 15 de junho de 2019, mesma data marcada para um evento tradicional de nossa cidade, o Trekker Trek, agendada e anunciada há bastante tempo. Este evento tradicional geralmente atrai muitos turistas, mas também conta com a participação maciça de toda a população que prestigia o evento. Assim, talvez, propositalmente, a audiência pública tenha sido marcada nessa mesma data, visando uma menor participação da população alambrense. Passando à fase de divulgação, no dia da realização da audiência pública, observamos várias falhas de ordem técnica, que possam ser traduzidas em ilegalidade do processo. O não controle sobre as pessoas presentes, de fato, na audiência, pois a lista de presença não era obrigatória. Não havia uma lista única, haviam listas avulsas, sem numeração, e desta forma não sabemos ao certo quantas pessoas participaram. Para a votação da consulta pública, em especial sobre a expansão urbana, a votação foi realizada de forma conjunta, não possibilitando que as propostas de expansão fossem analisadas de forma isolada, sendo possível votar sim a determinada área e não para outra. E desta forma, os 5 setores propostos para a expansão urbana tiveram votação única, o que também pode não corresponder ao interesse da coletividade. Não houve controle das fichas de votação, não sendo numeradas, não havendo número suficiente das fichas, que acabaram sendo impressas na hora, ou seja, demonstrando total ou despreparo para a realização daquela audiência pública. Observou-se a presença de muitas pessoas que não residem em nossa cidade, em especial servidores públicos de cargos comissionados e gratificados, moradores de outras cidades vizinhas, que sabemos informalmente foram convocados a participarem e votarem favoravelmente na consulta pública. E desta forma, muitos votos favoráveis, dados por estes servidores convocados, não refletem o interesse da cidade e maculam o resultado final, o que entendemos ser prejudicial e ilegal, pois não representa a vontade popular de nossos munícipes. As perguntas preenchidas nos formulários distribuídos não foram respondidas em sua totalidade. Tampouco foram disponibilizadas as suas respostas posteriormente no site, conforme informado na audiência, e assim temos muitas perguntas não respondidas. Sobre a revisão do plano diretor, também encontramos falhas, a nosso ver insanáveis, como, por exemplo, no artigo 49, é citado que o plano de mobilidade e acessibilidade é parte integrante deste plano. Contudo, o referido plano de mobilidade e acessibilidade não existe em nosso município. Tampouco foi protocolado na Câmara qualquer projeto de lei a respeito, ou seja, o plano diretor dispõe sobre planos paralelos, neste caso de mobilidade e acessibilidade, sem que estes existam. Como podemos aprovar o plano diretor sem ter conhecimento de seus planos paralelos? O plano diretor deve englobar os aspectos de mobilidade e crescimento ordenado do município. E, ao não contemplar todas essas informações numa só lei, ficamos à mercê de regulamentos feitos exclusivamente pelo Poder Executivo, que podem acabar prejudicando o plano diretor aprovado,
desvirtuando a real necessidade de nossos munícipes. Muitos questionamentos feitos na audiência e sem respostas foram referentes à mobilidade e acessibilidade. Além disso, houve a falta de envolvimento ou chamamento dos conselhos municipais na construção do referido plano diretor, em especial do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, pois as áreas de expansão urbana sugeridas invadem a área rural, que representa a principal economia do município. E ainda, muitos proprietários e produtores rurais destas áreas não tinham conhecimento da alteração proposta, demonstrando que não houve ampla divulgação e transparência do processo de revisão, e ainda que o resultado obtido na consulta pública não reflete de fato o interesse da comunidade local. Ao transformar a área rural em área urbana, corremos o risco de transformar a área de maior riqueza municipal em área de especulação imobiliária, como, aliás, já ocorreu em outras cidades e, desta forma, não preservando a vocação agrícola do município, que gera renda e trabalho, e ferindo, inclusive, dispositivo do plano diretor no sentido desta preservação, artigo 6º, parágrafo 2º da seção 4 dos recursos físicos. O Conselho Municipal do Meio Ambiente também não teve participação ativa e muitas áreas que estão propostas para a expansão urbana contemplam áreas de preservação ambiental, APPs. Além disso, não foi apresentada nenhuma proposta referente a saneamento básico, água e esgoto. E, em contrário a isto, foi informada erroneamente durante a audiência pública que todas as áreas rurais possuem fossas sépticas, o que não retrata a realidade e pode ser facilmente verificado nas propriedades rurais. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano teve participação na primeira fase da revisão do plano diretor. Porém, quando se tratou da fase de estudos referente à expansão urbana, o Conselho Municipal não teve participação ativa, tendo feito alguns questionamentos que não foram respondidos. Aqui, mais uma vez, entendemos como ilegalidade, pois, conforme determina o artigo 71 do plano diretor vigente, fica definida a participação do CMDU em todas as discussões, revisões e modificações do presente plano. Outro ponto muito importante é que a expansão urbana proposta não contempla áreas contíguas, dificultando sobremaneira a prestação de serviços públicos e onerando os cofres públicos. Temos o exemplo de área rural proposta para a expansão urbana, que dista 7 quilômetros da área urbana central. Além disso, não foram apresentadas justificativas para ampliação da área urbana em 10% do total do território municipal, o que representa hoje 650 hectares. Isto pode representar um grande problema social, tendo em vista, em decorrência deste aumento, poderá haver a falta de infraestrutura básica, tratamento e distribuição de água, esgoto, equipamentos públicos urbanos, creches, postos de saúde, escolas, entre outros, em áreas descentralizadas e muito distantes umas das outras. Não temos também o conhecimento de como serão as formas de controle e os instrumentos utilizados como diretrizes técnicas, tanto para a regularização de áreas ocupadas irregularmente, regularização fundiária, e ainda para a liberação de novos empreendimentos, como loteamentos, condomínios e indústrias. Em resumo, faltou transparência no processo de elaboração, princípio básico da administração pública. Assim, entendemos que a participação da sociedade, através dos conselhos municipais, ficou prejudicada, sem transparência, sem cumprir o que determina a Lei Federal número 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades, em especial no artigo 40, parágrafo 4º, que traz como requisito do processo de elaboração e revisão do plano diretor municipal a participação da sociedade e conselhos municipais, promoção de audiências com debates, publicidade quanto aos documentos e informações e acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidas. Corrobora ainda a tese de que faltou transparência e acesso aos documentos pelos interessados, ferindo o Estatuto das Cidades. Nós, como vereadores, protocolamos na Câmara um requerimento solicitando as cópias das listas de presença e das folhas de votação, e ainda a gravação em áudio e vídeo da audiência pública em sua totalidade. Entretanto, após seguir a tramitação regimental, fomos surpreendidos pela votação contrária dos nobres pares, e o requerimento foi rejeitado. E, desta forma, não tivemos acesso aos documentos solicitados. Mais uma vez, vimos ferido o nosso dever de fiscalização e o nosso direito à transparência e acesso aos documentos públicos. Desta forma, diante de todo o exposto, considerando que os fatos acima caracterizam ofensa à legalidade, moralidade e transparência da administração pública, requer-se ao douto membro do Ministério Público sejam tomadas as providências cabíveis em prol da preservação do interesse público e coletivo, sugerindo que o douto parte tome medidas para a determinação de nova audiência pública por parte do Poder Executivo,
de acordo com o capítulo 5, artigo 25 do Decreto 1424 de 2019. Confiantes que Vossa Excelência irá tomar conhecimento dos fatos e determinar a melhor solução possível, reiteramos a necessidade da apresentação desta representação como forma de fiscalização pela transparência da gestão pública e atendimento dos anseios da coletividade olambrense. Olambra, 12 de julho de 2019. Foi protocolado na mesma data. Meu tempo vai se esgotar, mas eu gostaria só de ler ainda o que foi expedido pelo promotor de justiça naquele momento. 1. Autua-se como representação, ou seja, foi acatado o nosso pedido. 2. No mais, oficia-se ao município na pessoa do senhor prefeito municipal para que apresente esclarecimentos pormenorizados sobre cada ponto trazido na representação subscrita pelos vereadores senhor Aparecido minuto para concluir, e senhora vereador. Jacinta. Assim será. Deverá, outro sim, indicar a previsão de envio à Câmara Municipal do projeto de revisão de plano diretor. Deverá igualmente indicar quais os órgãos ambientais encarregados de acompanhar a expansão urbana e ainda justificar detalhadamente todos os estudos de infraestrutura que dê suporte ao pretendido: saneamento, mobilidade, meio ambiente, segurança pública, educação, criação de postos de atendimentos médicos, hospital referenciado, etc. Finalmente, deve ser apontado se a expansão significativa é autorizada face ao caráter histórico e turístico do ente federativo em Testilha. A presente comprovação de que a população local está devidamente cientificada da proposta. E deverá, finalmente, o prefeito municipal comprovar o encaminhamento ao Poder Legislativo local do quanto requerido no documento anexo, requerimento 15 de 2019. Eis que uma das funções típicas do dito poder é de fiscalizar. E 3. Oficia-se ao CMDU do município para que apresente esclarecimentos sobre o caso. Prazo de resposta 10 dias. Foi protocolado no mesmo dia da representação, então o Ministério Público já deve estar de posse dessas respostas e assim que nós tivermos, vamos compartilhar com os senhores e com os nossos munícipes. Muito obrigada. Vereador Jesus, dispensa. Mário Cita. Mauro Sérgio. Dispenso. Nayara. Passamos agora à ordem do dia, não há matéria a ser deliberada, então passamos à explicação pessoal. Vereador Aparecido. Eu gostaria só de deixar registrado em tribuna uma situação muito difícil, né? Todos nós sabemos o que a política é capaz, o que a ganância pelo poder ou para se manter no poder é capaz, a famosa perseguição política, o que ela é capaz, principalmente psicologicamente para as pessoas, né, para os funcionários públicos. E eu acredito numa política moderna, numa política nova, numa política onde o funcionário ele trabalha sem sofrer pressão, ele trabalha sem sofrer perseguições. E gostaria de deixar registrado em tribuna uma situação que vem acontecendo aí com a minha família. Desde que me candidatei em 2004, naquela oportunidade sendo conselheiro tutelar, quando eu fui pedir, em 2004, quando eu fui pedir os 3 meses para poder sair candidato naquela oportunidade, foi me dado a seguinte opção: ou você pede exoneração, ou você continua no conselho tutelar. Um ato de arrogância por parte do prefeito naquela oportunidade. Tudo bem. Agora, o meu filho, aproximadamente há 1 ano e meio, para ser chamado no cargo de concurso público como inspetor de aluno, já chegou a notícia: você não faz parte do grupo, então seu filho vai ficar sem ser chamado e o concurso caduca agora em novembro. A terceira situação, em junho do ano passado, a gente perdeu um filho. Como a minha esposa teve um começo de depressão, foi solicitado 1 mês, já que ela tinha o quinquênio completo, e a resposta que foi dada pelo atual executivo municipal, que estava precisando de funcionário no NAOT, então não tinha como ela pegar o afastamento naquela oportunidade, se não fosse o psiquiatra dar a cartinha para ela poder se tratar
né? Haja visto que ela teria direito de 3 meses de ficar em casa pela licença, ela acabou ficando 1 mês, porque o médico psiquiatra deu a carta e ela pôde se recuperar um pouco daquela situação. Aí, passado um período, eles resolveram dar os 3 meses seguida, em consequência, as férias dela. Aí vem a quarta situação aí de perseguição. Quando é para ela voltar para o NAOT, eu acho que talvez a administração pública de Olambra, ela se confunde um pouco em querer continuar no poder, porque ali o NAOT, quando envolve política no NAOT, é uma coisa muito nojenta, na minha opinião, porque a Marisa, ela tratava há mais de 6 anos daquelas crianças, tem aquele carinho, tem aquele afeto, tratava como filhos mesmo, né? E por motivos políticos o prefeito resolveu mandar ela para trabalhar na creche. Eu só quero deixar registrado em tribuna, prefeito, vice-prefeito e diretores. A Marisa, ela vai cumprir o trabalho dela na creche, ela não vai fazer como a ex-diretora, que no mandato passado ficou durante 4 anos levando atestado médico, alegando que passava por situações difíceis, psicológico, foi a atual administração ganhar, já está fazendo 7 anos que a depressão dela acabou. Então, só tinha depressão na administração passada. Na administração atual, ganhando aí seus 8 mil por mês, não tem depressão. Então, ela vai continuar trabalhando na creche e a todos os usuários do NAOT que encaminharam para ela aí mensagens de apoio, a gente vai estar fazendo a visita, sabemos onde todos moram, e a gente vai poder estar fazendo a visita, explicando tudo o que está acontecendo, porque fica nítido que isso é uma perseguição política. Uma vez que a Marisa assumiu o posto de presidente do partido Podemos, uma vez que eu sou pré-candidato à prefeitura de Olambra em 2020, e vou deixar registrado aqui, a candidatura vai ser mantida, sou pré-candidato a prefeito, vou sair candidato à prefeitura de Olambra em 2020 e pode perseguir quantas vezes quiser, porque eu não tenho medo de perseguição e não tenho medo de trabalhar. Meu muito obrigado a todos e uma excelente noite. Eduardo, Jacinta. Boa noite uma vez mais a todos, e ainda com base no plano diretor, peço uma atenção especial dos poderes aí, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, em relação à nossa SP 107. Gostaria de propor aí, de repente, um ofício em nome da Câmara, com todos os vereadores, para a gente pedir junto ao DR a possibilidade de duplicação dessa via. Esse final de semana nós tivemos 2 acidentes graves, em horários distintos, ou seja, essa SP 107 já está sobrecarregada, e não é só nos horários de pico, vocês podem passar em outros horários, que vocês também vão identificar um grande fluxo de veículos, e aí essa situação vai ainda ser pior com essa proposta de expansão urbana proposta aí dentro do nosso plano diretor. Existe sempre, eu como vereadora, na outra gestão, nesta gestão, já encaminhei ofícios ao DR, é sempre uma promessa, é sempre com base no orçamento estadual, nunca se tem uma definição, enquanto isso, vidas vão sendo ceifadas. Essa SP 107, ela pertence a vários municípios, então, de repente, propor também através da região metropolitana de Campinas, uma vez que o nosso presidente também faz parte da mesa diretora da RMC, né, do parlamento. Então, fica aí o meu pedido, gostaria que fosse encaminhado junto à secretaria aí um ofício, para que envidassem esforços aí, para que a gente pudesse contar com mais segurança, e especialmente agora na Expo Flora, que começa esse mês, dia 30, finaliza no dia 29 de setembro, pedir, inclusive, que a nossa polícia municipal
nos horários de pico, de manhã, horário de almoço e fim do expediente, pudessem auxiliar os nossos moradores na travessia nesses 2 pontos principais que unem os bairros aí do bairro Imigrantes e dos nossos loteamentos aqui logo mais acima, porque vocês verificarão que realmente a questão segurança entra em xeque-mate. Então é isso, agradeço a atenção de todos e desejo-lhes uma excelente noite. Muito obrigada. Gostaria de convidar aqui o vice-presidente para que eu possa fazer o uso da palavra rapidamente. Boa noite a todos. Senhor vice-presidente, boa noite. Em seu nome, gostaria de estender os meus cumprimentos a todos os demais vereadores, aos internautas, à população presente aqui, o seu Gilberto, Maurinho, que nunca falham, né? É sempre um prazer recebê-los nesta casa. Com relação ao comentário que a vereadora fez agora sobre a SP-107, é claro e evidente que nós precisamos tomar algumas medidas mesmo, né? E em caráter emergencial. Com relação ao parlamento, vereadora, eu quero colocar para você e para todos os demais vereadores que na última reunião do parlamento nós tivemos com o secretário do Marco Vignoli, né, que é da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, e ele nos colocou como interlocutor direto do Vignoli, tá? E se colocou à disposição dos vereadores enquanto parlamento e enquanto Câmara. Então, portanto, eu gostaria de deixar aqui para todos o convite para que se a gente se unir e levar essa demanda diretamente para ele, que ele disse que ele mesmo se encarrega de receber esse documento, protocolar e dar nas mãos de quem de direito, e no tempo mais breve possível, dentro da possibilidade, da possibilidade de viabilizar isso daí, ele nos retorna. Então, quero deixar aqui claro para vocês que Ronaldo Dyer é o nome dele, ele é o secretário do Vignoli, então ele se colocou como interlocutor direto e se colocou à disposição de todos os vereadores, tá? Então, se a gente quiser, eu acredito que é um ganho de toda a população, tanto de Olambra quanto Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, e isso é o que a gente tem que pensar, que a eleição ela é no ano que vem, tá? E agora, enquanto muito bem a vereadora colocou, enquanto a gente não toma nenhuma medida, vidas vão sendo ceifadas. Então, queria pontuar isso e deixar claro. Em paralelo a isso, eu tive em contato com o Fernando há pouco, o prefeito, e ele me colocou que teve, na sexta-feira passada, em reunião com os engenheiros e o pessoal do DR. Né? Teve ele, o Bertinho, e o Bertinho, prefeito de Santo Antônio de Posse, e o Gustavo Reis, prefeito de Jaguariúna, com relação a justamente a duplicação, a possibilidade de duplicação da SP-107. Uma vez que logo menos o Ceaflor estará operando e aí o fluxo ficará ainda maior, mais intenso, e consequentemente a necessidade da duplicação ela se faz cada vez mais necessária. Então ele disse que eles estão analisando, hoje inclusive ele teve com os engenheiros, tanto percorrendo o trecho da SP-107 aqui, né, entre o Moinho aí e o CNP, quanto da HBR-010, sobre a possibilidade de recapear ou fazer alguma obra que dê uma solução em ambos os locais, né, na SP-107 e na HBR-010. Então era só isso, eu queria colocar isso, que foi uma coisa que ele me trouxe, acredito que é importante que isso se concretize, mas que a gente também não espere só que o Executivo tome providência, que a gente, através do Ronaldo Dyer, que se colocou à disposição de todos os vereadores, tá? Então talvez aí a gente possa em conjunto formalizar essa demanda e encaminhar, para que ele nos dê aí alguma providência, né? Aí a gente, se o Executivo está tomando alguma ação lá, nós aqui, a gente endossa
um ao outro e vice-versa, e quem ganha é toda a população, não só de Olambra, mas do entorno aqui da nossa cidade, que emprega muita gente de Posse, Jaguariúna e vice-versa. Então, é um benefício, um ganho para todos. Então, era isso. Agora, eu gostaria de encerrar minha fala, desejando uma excelente noite a todos e uma ótima semana. Vereador Jesus. Mário Cita. Mauro Sérgio. Dispenso. Vereadora Nayara. Bom, não havendo mais matéria a ser deliberada, agradeço a presença de todos, encerrando essa sessão, e comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 12 de agosto de 2019. Secretaria da Câmara Municipal, 1º de agosto de 2019.